Olá, amigos. Então, dando continuidade às nossas aulas, eu vou falar um pouquinho hoje quem foi Charles Darwin, tá? Vou dar a biografia dele de uma forma bem resumida para a gente conseguir resumir e entender quem foi esse senhor aí. Então, Charles Darwin, ele foi um naturalista inglês que ficou muito conhecido pelo livro que ele lançou na época, A Origem das Espécies. É um livro que foi vendido, esgotado em 24 horas, a sua primeira edição, mas que é vendido até hoje muito pelo mundo, tá? E ele formulou, então, a teoria da evolução, sendo conhecido como o pai da teoria dessa evolução das espécies. A gente vai falar mais sobre isso ainda. Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e veio a falecer em 1882. Algumas informações dizem que a causa da sua morte foi a doença de Chagas, que ele adquiriu em uma viagem, a primeira viagem que ele teve aqui no Brasil, que foi a viagem do Beagle. Mas eu vou falar para frente ainda sobre essa viagem. Darwin, ele era filho de um médico, mas que também era poeta e filósofo. Então, desde pequeno, Charles Darwin teve dentro da sua casa, essa ideia de escrita, de leitura. E como na época todo filho seguia a profissão do pai, ele foi, quando ele acabou o estudo secundário, então ele foi estudar medicina em Edimburgo. Mas foi em função da pedidos do pai, porque a paixão mesmo dele era sobre história natural, sempre, sempre foi. Desde pequenininho, Charles Darwin sempre colecionava muita coisa, muitas pedras, tudo que vinha de interesse dele ele colecionava. Mas o que que Charles Darwin fazia? De vez ele ficar estudando para medicina, ele participava de reuniões na rua e ficavam discutindo sobre essas ciências naturais, a ideia dele, e até ele já tinha assim, uma ideia dele sobre essa teoria da evolução das espécies. Mais tarde, Charles Darwin acabou em 1828 largando a medicina e ele veio então a se formar em bacharel em artes e voltou os seus estudos durante um tempo para ser pastor. A família de Charles Darwin era muito religiosa na época. Até que surgiu essa questão de ele, quando ele largou a medicina e com um amigo, Darwin teve uma amizade muito grande com um geólogo e botânico chamado John Steves, então que influenciou Darwin a acompanhar um geólogo chamado Adam Sedgwick a fazer a participar de uma viagem de estudos até o país de Gales. E lá, trocando as suas experiências, Charles Darwin foi convidado por Adam Sedgwick a participar então de uma expedição que ia mapear todo o hemisfério sul. Essa expedição foi chamada de a Viagem do Beagle. Essa viagem veio e com essas informações também mudou muito os pensamentos de Charles Darwin. Por que a viagem do Beagle? Porque o navio utilizado por essa expedição se chamava Beagle, então por isso que ficou conhecido mundialmente com a viagem do Beagle. Essa viagem, como eu tinha comentado, ela foi aos quatro cantos do mundo, como a gente pode dizer assim, a todos os continentes, para fazer o mapeamento de todo o hemisfério sul, que na época eles tinham muito pouco conhecimento. E no dia 27 de dezembro de 1831, se vocês calcularem aqui com apenas 22 anos, Charles Darwin é, saiu em expedição pelo mundo com Adam Sedgwick. E essa expedição ela durou 4 anos e meio de viagem. E no dia 5 de outubro de 1836, eles aportaram no porto de Cambridge com toda a expedição. Durante ainda alguns meses, Charles Darwin ficou nessa cidade morando, organizando todas as pesquisas que eles tinham e coletado de material para pesquisa, para a expedição dele, certo?
E aí, durante muito tempo, Charles Darwin, com todas as informações, ficou estudando até que, em 1859, 20 anos depois, Charles Darwin lançou o livro A Teoria da Evolução das Espécies. Darwin ele teve muita preocupação em lançar sua obra porque ela destituiu a vida humana como superioridade dos animais e que não levava a ideia do criacionismo, que na época a igreja tinha uma influência muito forte na ideia que Deus criou o universo, certo? E naquele momento, sem saber, Charles Darwin também ele abriu o caminho para a chamada ciência moderna. Para finalizar aqui, durante a viagem do Beagle, quando Charles Darwin chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, ele ficou muito encantado com as belezas naturais. Então ele botou até no livro dele, A Teoria das Espécies, essa frase aqui, ó. É uma visão das 1001 noites com a diferença de que tudo é verdade. Então eu encerro a biografia aqui de uma forma resumida de Charles Darwin com essa frase que ele veio quando ele chegou ao Brasil. Charles Darwin teve ainda mais uma visita no Brasil, aonde que ele ficou muito chateado com a questão de que ele era contra os escravos, e no Brasil ainda existia escravidão. Beleza? Essa foi uma forma resumida aí. Logo mais eu trago mais informações e novos videozinhos. Valeu, amigos!